Pessoal, todos vendo minha tela aí? Bom dia para os que entraram depois. Se não estiver vendo a tela, tá? Então sai, entra de novo. Preciso ver a tela do meu computador. Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui no Moodle. Vocês façam o teste lá, tá? Se não der certo, eu mando lá no grupo também. Mas na aula 1, eu pus o link para a primeira aula do YouTube, a aula que nós tivemos semana passada. Então clica aqui e vê se vocês conseguem acessar. Tá? Se conseguirem, ótimo. Está na aula 1, link para a aula 1, parte 1 no YouTube. Depois eu vou passar a aula de hoje, que é a parte 2. Tá certo? Aí se não der certo, eu mando no grupo. Vamos aqui terminar nosso conteúdo. Nós começamos falando sobre farmacocinética na aula passada, que é o movimento do fármaco através dos tecidos corporais. Então, quando a gente estuda farmacocinética, nós estamos estudando como é que o fármaco é absorvido, como é que o nosso organismo metaboliza. Lembra sempre, tá? O nosso organismo entende o fármaco como um inimigo, como uma molécula estranha que o nosso organismo não produz e que, por isso mesmo, ela precisa ser eliminada do corpo assim que ela entra no nosso organismo. E temos órgãos para fazer isso. Não sei se vocês chegaram a anotar, mas eu queria que vocês anotassem que o principal órgão metabolizador de fármacos do corpo é o fígado. Mas é um erro, gente, pensar que o fígado seja o único, tá? Então, anotem aí também que intestino fino é um bom metabolizador de fármacos, só que todos os que eu vou falar agora, bem menos que o fígado, tá? O fígado é o principal. Quem é o segundo colocado, na verdade? Rim. Rim também é um bom metabolizador de fármaco. Intestino, como eu já tinha dito. Pulmão, pele e sistema nervoso central. Tá? Então, ó, sistema nervoso central, bons metabolizadores de fármaco, né? Primeiríssimo lugar, fígado. Segundo, rim. Depois, empatados, pele, pulmões, intestino e sistema nervoso central. Esses são os grandes tecidos metabolizadores de fármacos, tá? Mas com grande destaque para o fígado. Vocês vão ver, quando aprenderem a olhar as bulas, que a grande maioria dos fármacos é metabolizada no fígado. E existe ainda a possibilidade, gente, de um fármaco não ser metabolizado pelo nosso corpo. Não significa que ele vai permanecer no nosso corpo, ele só não foi alterado pelo nosso corpo. Nesse caso, ele vai ser excretado inalterado. Menos comum, mas também acontece de o fármaco passar pelos nossos tecidos sem sofrer nenhuma alteração química, sem ser inativado, sem ser modificado. Nesses casos, ele é eliminado na urina ou nas fezes do mesmo jeito que a molécula foi ingerida. Ele é eliminado inalterado, sem metabolização. Mas a maior parte é metabolizado. Na nossa primeira aula, a gente disse que quando a gente ingere um fármaco por via oral, a mais comum das vias, esse fármaco chega até o intestino fino, e é o intestino fino, duodeno, jejum e ilho, o principal sítio de absorção. O que seria essa absorção? São as moléculas do fármaco dissolvidas aqui no líquido intraintestinal, atravessando a parede do intestino, caindo no interstício e vindo para a corrente sanguínea. Quem drena os intestinos, as veias mesentéricas, levam esses fármacos, essas moléculas do fármaco, né, agora dissolvidas no sangue pela veia porta e chega no fígado. O que o fígado tem de especial, gente? Vocês estão percebendo que o fígado está entre o intestino, que foi a porta de entrada, o trato gastrointestinal, que foi a porta de entrada do nosso fármaco, e o restante do nosso corpo,
Por que o fígado se coloca nesse local? Porque o fígado ele tem uma coleção de enzimas para inativar moléculas estranhas. Só fármacos? Não. Se comi um morango, tinha pesticidas no morango, eu vou absorver esse pesticida junto com os nutrientes do morango, ele vai vir pelo mesmo caminho até o fígado, e aqui as minhas enzimas vão tentar destruir e inativar esse pesticida. Essa é a função do fígado. Como ele não sabe a diferença entre um pesticida para um medicamento, para ele é tudo molécula estranha, chegou nele, ele vai tentar inativar. Por isso, como nós, né, farmacologistas, sabemos que o fígado tem esse potencial, quando a gente toma um fármaco por via oral, eu já tenho que prever na dose dele um certo percentual que vai ser perdido assim que passar pelo fígado. Esse percentual, gente, é porque as enzimas hepáticas, assim que o fármaco passa pelo fígado, as enzimas hepáticas atacam as moléculas. Parte dessas moléculas do fármaco acabam inativadas. Por isso, o fígado, esse ataque metabólico do fígado precisa ser contabilizado, porque a dose que chega para o meu corpo não necessariamente será a dose que eu tomei, que eu administrei por via oral. Então vamos pensar, se eu administrei 100 miligramas de um fármaco qualquer na forma de comprimido, ele desintegrou adequadamente, ele dissolveu adequadamente, ele teve absorção plena. O que significa absorção plena? Que as 100 miligramas saíram do meu intestino e vieram para a corrente sanguínea mesentérica. Veio pela veia porta e chegou no fígado. Aqui no fígado, eu não posso falar que 100 miligramas vão passar para o corpo, porque possivelmente algumas das ciclos hepáticas, das enzimas hepáticas, vão metabolizar esse fármaco e inativar parte dele. Quanto, professor, dessa dose? No nosso caso aqui, nosso fármaco hipotético tem uma dose de 100 miligramas, né? Quanto dessa dose? A gente pode definir aqui 10, 20, 30, porque cada fármaco tem o seu percentual. E tem fármacos que pode ter um percentual zero. Como assim, professor? Eu tomo o medicamento, ele é absorvido e passa direto pelo fígado, o fígado não metaboliza ele? Existe essa possibilidade. Eu falei que é menos comum, né? Um medicamento que não sofra nenhum tipo de metabolismo hepático, mas existem medicamentos que não são metabolizados no fígado, passam direto. No nosso exemplo, para vocês entenderem metabolismo hepático, o nosso fármaco será metabolizado no fígado e vamos estabelecer um percentual, 20% da dose. Então, toda vez que as moléculas do fármaco passam pelo fígado, 20% da dose é inativada pelas enzimas hepáticas. Como é que nós vamos chamar as enzimas do fígado, gente? É uma grande família de enzimas que nós vamos de então, 11 famílias de CIPs e nós temos mais de... Bruce, Oi. sua voz tinha sumido na hora que você começou a falar sobre as famílias de enzima que fica no fígado. Ah, da CIPs, né? Viu para todo mundo? Porque minha internet aqui não tá oscilando, não. Ah, então deve ter sido uma oscilação aqui mesmo. Tá, mas voltou, né? Então, já CIPs são essas coleções de enzimas hepáticas. Os hepatócitos, as células do fígado, são repletas de CIPs, vários tipos de CIPs. Eu vou mostrar aqui para vocês na apostila. Ó, aqui são exemplos de algumas CIPs. Ó. Vocês vão reparar que, olha aqui em verde, a CIP 3A4, CIP 3A4, elas são nomeadas por códigos. É talvez a mais comum, a mais importante enzima metabolizadora de fármacos do fígado, tá? A CYP3A4. Reparem que a CYP2D6 também é bastante relevante, ó. A CYP2C9 também tem um percentual importante, mas nós temos mais de 30 CIPs já catalogadas. Eu destaco para vocês a CYP3A4. O que é o papel das CIPs, então? Vocês vão escrever aí que CIPs, gente, oxidam fármacos. Tá? CIPs oxidam fármacos.
O que é oxidar, gente? A CYP ela é capaz de reagir o fármaco com um átomo de oxigênio. E quando ela faz isso, ela altera a molécula do fármaco. E ao alterar essa molécula, ela pode torná-la mais ativa ou inativa. Ela altera quimicamente a molécula do fármaco. Então vamos de novo? O que CYPs são? São enzimas hepáticas. E existem por quê, gente? Por que o nosso fígado desenvolveu CYPs? Para atacar moléculas estranhas. Os xenobióticos, né? Entre essas moléculas estranhas, quais as CYPs atacam? Os fármacos. O que uma CYP faz para atacar a molécula de um fármaco? Ela reage a essa molécula com um átomo de oxigênio. Por isso que as CYPs são chamadas de oxidases. Oxidases porque oxidam fármacos. O que é oxidar fármaco, professor? É reagir o fármaco com um átomo de oxigênio. Tá? Oxidar é retirar elétrons da molécula. Foi até aqui? Eu vou mandar depois uma figura para vocês só do metabolismo hepático. Tá? Então, vamos supor que toda vez que nós tomarmos esse nosso fármaco, um comprimido de 100 miligramas, a dose for plenamente absorvida e chegar no fígado, 20% sofre efeito de primeira passagem hepática. O que é o efeito de primeira passagem? Por que tem esse nome, que é efeito de primeira passagem? Porque quando você toma um comprimido, a primeira vez que ele está passando pelo fígado. Então, nessa primeira vez, ele vai sofrer o ataque das CYPs. Uma parte da dose vai ser alterada. Então, uma parte das moléculas vai ser atacada pelas CYPs. Eu falei para vocês que a gente vai usar como exemplo aqui para o nosso fármaco hipotético X uma taxa de metabolização de 20%. Então, coloca aí, 20% de metabolização para o nosso fármaco hipotético aqui. Tá bom? Então, vamos supor que ele sofra uma metabolização de 20% provocada pela CYPs. Vamos lá, agora é continha, tá, gente? Quanto que dá 20% de 100 miligramas? Chegou 100 miligramas no fígado. Quanto dessa dose vai ser alterada? Em miligramas. Quanto que é 20% de 100? Os 100 justamente para facilitar a conta. 20 miligramas. 20 miligramas, exato. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que nesse nosso exemplo, se a gente considerar 20% como taxa de metabolização hepática, quando a dose passar pelo fígado, 20 miligramas já são inativadas, oxidadas aqui. 100 miligramas, 80 miligramas passam. E aí que está a questão. Qual é esses 80 miligramas que passaram do fígado, vão para a veia cava, chegam no átrio direito, ventrículo, passam pelo pulmão, voltam ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí caem na aorta. A aorta, gente, é o vaso que distribui sangue para todos os tecidos do corpo. Então, para onde essas 80 miligramas vão? Para o rim ou para o restante do corpo? Para todos os tecidos do corpo, não é para onde a aorta está levando sangue? Essas 80 miligramas que sobreviveram ao metabolismo hepático, elas estão sendo distribuídas pelo sistema circulatório através da artéria aorta para todo o corpo. Aqui eu estou mostrando um ramo da aorta, que é a artéria renal, que leva sangue para o rim. Mas aqui eu poderia ter desenhado um monte de outros ramos, de ter colocado as artérias braquiais, que levam para os braços, as carótidas, que levam sangue para a cabeça, as mesentéricas, que levam para o intestino. Aqui está saindo ramos da aorta para todo lado. Eu desenhei só um, né? O que leva para o rim. Mas essas 80 miligramas que sobreviveram ao metabolismo hepático, no nosso exemplo, ela vai ser distribuída para todo o corpo. Ai, Deus. Vamos lá. Ela vai ser distribuída para todo o corpo. Por isso, gente, como é que eu chamo essa fração da minha dose em porcentagem, da minha dose oral, que sobreviveu ao fígado? Eu vou chamá-la de minha dose biodisponível. Por que dose biodisponível? Porque foi a dose que de fato veio para os tecidos. Eu posso falar que a minha dose biodisponível é 100 miligramas? Não. Essa é a dose administrada.
A biodisponível, a que chegou para os tecidos, foi 80. Olha, por que não 100? Ora, porque 20 miligramas, 20% da dose foi atacada pela CIPS quando o fármaco passou pelo fígado pela primeira vez. Por que esse efeito chama de primeira passagem? Porque o sistema é circulatório, gente. O dia que eu absorvo o meu fármaco, ele passa pelo fígado a primeira vez, mas depois que ele vai para o corpo, o sistema é circulatório, ele volta para o fígado, e volta para o fígado, e volta para o fígado. Isso vai acontecer várias vezes, até que aconteça o que com a dose que eu tomei de 100 miligramas? O que vai acontecer quando ela for passando pelo fígado? Ou pelos demais órgãos metabolizadores? Seja 100% metabolizado? Até ela ser 100% metabolizada e do corpo. Certo? Até que ela seja completamente metabolizada e eliminada do corpo, ela vai ficar circulando pelo sistema circulatório, claro. No dia que ela passar pelos órgãos metabolizadores, que não necessariamente será só o fígado, o rim também pode ajudar, o intestino, o pulmão, a pele, o sistema nervoso central. No dia que ela passar por esses tecidos, o fármaco vai sendo metabolizado e suas moléculas vão sendo eliminadas do corpo, tá? Gente, acho que tem alguém com o áudio aberto, se puder fechar, por favor. À medida que a dose vai passando, então, pelo fígado, essa fração da dose que passou, a gente vai chamar de fração biodisponível. E esse parâmetro, em farmacologia, a gente vai chamar de biodisponibilidade. Um baita de um nomão, tá? Vamos repetir. Biodisponibilidade. No nosso caso aqui, nesse nosso exemplo, qual que é a nossa biodisponibilidade? Que ela é sempre dada em porcentagem, tá, gente? A biodisponibilidade de uma molécula. Qual que é a biodisponibilidade aqui no nosso exemplo? 80%. 80%. A metabolização foi 20, né? Se eu falasse que a metabolização... Aqui no nosso exemplo, a nossa biodisponibilidade está de 20%. Tá? Então, a nossa biodisponibilidade está de 80%, que nós consideramos como taxa de metabolização hepática 20%. Se eu disser, gente, a taxa de metabolização hepática é de 5%. Então, a absorção foi plena, absorvi 100 miligramas, e aqui no fígado, a taxa de metabolização agora é 5%. Para quanto que vai a minha biodisponibilidade? Quanto do meu... 95%. 95%. Essa é a conta, tá? 95%. Então, eu tenho que considerar sempre, no cálculo da dose oral do meu medicamento, quanto o meu fígado, ou um fígado saudável, é capaz de metabolizar. Reparem que, se eu faço uma injeção intravenosa, eu vou aplicá-la direto nas veias do braço, normalmente. Esse sangue é drenado pela veia cava superior e vem direto para o coração, pulmão, coração de novo, aorta, corpo. Gente, quando eu faço uma intravenosa, uma intramuscular, uma subcutânea e uma tópica, qual que é a diferença desse caminho do que nós acabamos de ver da via oral? O que é a diferença mais gritante? Ele não passa pelo fígado. Não tem o efeito de primeira passagem, tá vendo? Por isso que havia a sublingual, a tópica, a intramuscular. Por isso que a intravenosa é tão efetiva. Eu aplico no sistema circulatório e ele já é distribuído, vai direto para o corpo, a dose inteira. Não sofro nem o processamento hepático. Aqui, se for uma urgência, eu não posso usar essa via. Essa via vai me demorar aí pelo menos quase uma hora para eu ter o fármaco circulando aqui no meu corpo, na concentração plasmática. Né? Pode ser isso no mínimo, né? Para alguns fármacos pode ser até mais tempo. Então, até da hora que eu tomei para a hora que que esse fármaco vai passar aqui pelo meu corpo, é um tempo grande que eu não posso esperar no caso de eu estar precisando desse fármaco de forma emergencial. Tá? Até agora, gente, alguma dúvida? Professor, quais as variáveis do fígado que podem diminuir ou aumentar a biodisponibilidade?
Eu não vi como o comecinho só. Quais as variáveis do fígado, gordura no fígado, alguma coisa dessa que pode aumentar ou diminuir a biodisponibilidade? Ah, tá. Não, ótima pergunta. Só um minutinho, eu fui só prender uma cachorra aqui que se soltou. Tá fazendo uma rua. Pronto, foi. Ó, alguém perguntou aí sobre... Foi a Luciana? Quem perguntou? Foi a Luciana? Oi. Foi, né? Gente, o fígado é um órgão que... Tá vendo que ele sofre muitos baques? Se uma bactéria da flora microbiana se desprende, consegue atravessar a parede do fígado e cair na circulação sanguínea, olha o primeiro órgão que ela vai infectar, o fígado. Se a gente contrai um vírus da hepatite, olha onde ele vai parasitar, o fígado. Se a gente come gordura demais, olha onde vai acumular gordura, no fígado. Pesticidas dos alimentos que a gente come, no Brasil, né, infelizmente estão cada vez liberando uma quantidade maior de pesticidas, acaba que as nossas saladas de frutas estão virando uma salada de venenos diversos, né? Tudo é absorvido, vai direto para onde? Para o nosso fígado. Então o fígado apanha muito. Medicamentos, né? Doses cavalares de medicação aí, ó, de moléculas estranhas que chegam todas de uma vez ao fígado. Então esse fígado, ele é um órgão que, embora tenha uma boa capacidade de regeneração, ele vai ficando abalado com o tempo. Então, tenho que pensar que, por exemplo, o fígado de um adolescente é um fígado poderoso, né? Jovem, metabolicamente ativo. Já o fígado de um idoso é um fígado cansado. Ele pode estar cansado por muitos motivos. Não é porque o idoso, às vezes, não bebe que o fígado dele está saudável. Ele pode ter danificado o fígado dele por conta do uso de medicamentos ao longo da vida. Ou ele pode ter tido uma hepatite, também danificou o tecido hepático. Então, quando eu falo, gente, por exemplo, que quando eu leio na bula de um medicamento, vamos supor que nosso medicamento hipotético aqui tivesse uma bula, lá na bula dele está escrito que a metabolização hepática desse fármaco é 20%. A bula está considerando o quê, gente? Um fígado saudável? Ah, não, mas eu estou falando, quem está tomando não é uma pessoa saudável. Não é um fígado saudável, é um fígado já envelhecido. É um fígado cirrótico por conta de álcool, por conta de hepatite, por conta de cirrose medicamentosa. Esse fígado só metaboliza agora 5%. Opa! Então, na bula, ele está prevendo que 20% será metabolizado e 80% da dose passa para o corpo. Só que se o paciente tiver um fígado já abalado, com uma taxa metabólica mais baixa, por exemplo, 5%, concorda que a biodisponibilidade nessa pessoa aumenta? Não vai passar só 80%, vai passar o quê? 95% da dose. Tá vendo que passou uma dose maior do que a prevista? Falar, professor, eu entendi que isso é bom. Mais medicamento indo para o corpo, porque o fígado estava mais envelhecido e não conseguiu metabolizar tudo. Por que isso pode não ser bom, gente? Porque o organismo está precisando de uma quantidade certa. Aí se passa mais, vai ficar sobrando. Aí vai ter que passar por toda a circulação para chegar no fígado de novo, para poder metabolizar. Qual é o problema de eu sobrar uma substância estranha no meu corpo, dela passar em excesso? Toxicidade? Toxicidade. Lembra que eu falei lá no começo que o pai da farmácia, o Galeno, ele fala que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose? É porque aqui, ó, no estudo foi previsto passar 80 miligramas para os tecidos para você ter um efeito ideal. Começar a passar 95, 95 pode ser uma dose exagerada. Por isso, gente, quando a pessoa tem problema hepático, qual é o procedimento que eu devo tomar em relação à dose administrada? Diminuir a dose administrada? Diminuir ou aumentar a dose? Se tem problema hepático, a metabolização hepática não é efetiva. A biodisponibilidade fica aumentada. Diminuir? Tem que diminuir, né? Se eu quero só 80% ir para o corpo, só 80 miligramas,
e eu sei que esse fígado já não tem mais a mesma capacidade metabólica, eu tenho que diminuir. Muitas vezes o ajuste da medicação no idoso, no paciente cirrótico, seja cirrótico por alcoolismo, seja cirrótico medicamentoso, paciente com histórico de hepatite, com dano hepático, esse paciente, ou que teve tumor hepático, retirou uma parte do fígado, esse paciente normalmente tem suas doses de medicação reduzidas, tá? Ou até mesmo evitando a via oral, optando por outras vias que não passam inicialmente pelo fígado. Primeiro distribui a droga pelo corpo. Concorda que elimina a sobrecarga sobre o fígado? Você administra a droga sobre outra via, ela vai distribuir em todos os tecidos do corpo. Ela não passa no fígado toda de uma vez. Então a sobrecarga sobre o fígado fica menor. Tá bom? Já que nós falamos disso, ó, vamos direto para o nosso gráfico aqui. Esse gráfico, gente, ele mostra uma curva hipotética que dá para a gente compreender muito sobre o nosso entendimento sobre medicação. Vamos pensar que nesse nosso gráfico, aqui ó, no eixo Y, eu tenho a concentração no sangue, concentração do fármaco no sangue, desse nosso fármaco aqui, ó, em miligramas mesmo, tá? Nunca é em miligramas que a gente dosa no sangue não, tá? É em microgramas, nanogramas, vamos pôr tudo na miligrama para não ficar confuso. Então, vamos supor que se eu absorvo 100 miligramas do fármaco, eu vou achar na minha corrente sanguínea 100 miligramas do fármaco. Então, vamos considerar assim. Aqui no eixo Y, eu estou olhando então a quantidade do medicamento que eu estou vendo no meu sangue. E aqui eu estou vendo o tempo. Gente, se eu tomar esse medicamento aqui, qual vai ser a maior concentração que eu vou encontrar no meu sangue quando eu coletar o sangue periférico aqui? Quanto que eu vou achar no meu sistema circulatório? Qual é a minha dose? 80%? Em miligramas. 80 miligramas. 80 miligramas. Então, concorda ó, que aqui no eixo Y eu tenho tempo. Então, no tempo zero, gente, é o momento que eu estou engolindo o fármaco. Estou pondo ele na minha língua e bebendo. No tempo zero, quanto que eu tenho de fármaco na minha circulação sanguínea periférica? 100 miligramas. Nada. Nada. Zero. E cara, nem é dentro da minha boca ainda. E daqui a 10 ou 15 minutos, quanto que eu tenho dele no meu sangue? 80 miligramas. Zero. Ele está aqui dentro do meu estômago ainda, com 15 minutos. E daqui a 30, 40 minutos, gente, eu começo a ver o quê? Ele começa a aparecer no meu sangue. Por quê? O que está acontecendo? Que agora ele está aparecendo no meu sangue? Ele está sendo metabolizado pelo fígado. Não. Ele E começar está a sendo absorvido. está sendo absorvido, tá, gente? Então, eu penso que eu tomo o medicamento e já vejo ele no meu sistema circulatório, não, só se ele for injetado. Aí, quando eu injeto, diretamente, um minuto depois, o fármaco, um segundo depois, o fármaco já está no meu sangue, eu injetei tudo direto no meu sistema circulatório. Agora, se eu tomei ele, daqui a 15 minutos está no meu estômago, daqui a 20 está passando para o intestino, daqui a 30 minutos é que ele começa a ser absorvido, demora um tempo para absorver a dose inteira. Depois que eu absorvi tudo, passa pelo fígado, metaboliza, aí sim eu vejo ele no meu sistema circulatório. Então demora um tempo, ó. Vamos pensar que demorou aqui, ó, umas 6 horas para eu atingir o meu pico. Pico de quê, gente? Pico de concentração plasmática. É o quê? O máximo que eu vejo do meu fármaco na minha circulação. Muita gente entende que esse máximo é 80. Não é 80 por causa de quem? Não é? Quer dizer, muita gente acha que é 100. Não é 100 por causa de quem? Do fígado. Do fígado. Então, a quantidade máxima que eu vou ver na minha circulação sanguínea é a minha fração biodisponível, que no caso aqui é, no nosso exemplo, 80. Depois que atinge 80, gente, vocês reparem que a curva começa a cair. Ou seja, a curva do quê? Da concentração do fármaco no sangue. Ela sobe, 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 para em 80. Por que ela para em 80? Porque é o máximo da dose que eu vou conseguir ver. Né? Ah, por que eu não posso ver 120 aqui, professor? Ué, gente, eu tomei um comprimido de 100. Como é que eu vou ver 120 no meu sangue? Possível, né? Eu tomei de 100, ainda perdi 20 aqui no fígado, então só vou poder ver 90. Depois disso, vocês reparem que a curva começa a cair. Cai, 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 e aqui, ó, vamos supor que com 6 horas, se vocês quiserem colocar aí no caderno de vocês, com 6 horas atingiu o pico. Devia estar aqui.
Com 12 horas, zerou. O que está acontecendo, gente, de 6 para as 12 horas? Ele está sendo absorvido pelos outros tecidos do corpo. Aí, quando ele zera, ele é excretado do corpo, do organismo. Ó, essa queda dele na circulação sanguínea é significado de que está acontecendo com ele esse processo aqui, ó, o E de excreção. A troca do fármaco com o sangue, Jonathan, ela é constante. Sangue e tecidos, entendeu? Então, quando a gente fala que a gente satura. Então, por exemplo, quando o fármaco está no sangue, o sangue distribui ele para os tecidos e fica meio a meio. Parte da dose no tecido, parte no sangue. Vai diminuindo no tecido, o fármaco vai do sangue para o tecido. Começa a diminuir no sangue, o fármaco volta do tecido para o sangue. E assim ele fica equilibrando as suas concentrações no líquido tecidual e no sangue. Então o fármaco fica se equilibrando, só que as concentrações dele vão ficando cada vez mais reduzidas, porque à medida que ele passa pelos tecidos metabolizadores, ele vai sendo metabolizado, à medida que ele passa pelo rim, especialmente, ele vai ser eliminado. O que o rim é capaz de fazer? Ele é capaz de pegar essa molécula metabolizada, e muitas vezes até a mesma molécula inalterada, e jogá-la fora na urina. Então essa é uma capacidade do rim. Se o fígado era o nosso principal órgão metabolizador, eu escrevi que o rim é o nosso grande órgão excretor de substâncias. Então, se essa parte da curva aqui em azul refletia a absorção do fármaco até chegar no pico, essa parte de queda reflete a excreção do fármaco. A concentração dele está desaparecendo do meu corpo, por quê? Porque eu estou metabolizando e eliminando. Qual o principal órgão que faz isso? Rim. Qual o principal veículo que ele usa para excretar fármacos? A urina. Então, os nossos fármacos, intactos ou metabolizados, têm como principal veículo de excreção a urina. Tá bom? Então, inclusive, quando eu faço um teste com medicamento pela primeira vez, gente, se eu quero saber, por exemplo, eu vou fazer um teste na Luciana com um medicamento novo para o Covid. Eu quero saber quanto tempo uma mulher demora para excretar esse fármaco novo. O que eu faço? Eu dou ele para a Luciana, por exemplo, às 8 da manhã, e vou coletar a urina dela nas próximas horas. A primeira urina que eu começar a coletar dela, que eu perceber moléculas do fármaco, foi 8 horas depois, eu vou dizer, não, o fármaco demora 8 horas para iniciar a sua excreção. Aí eu continuo coletando essa urina. Com 24 horas, eu já não vejo mais moléculas do fármaco na urina dela. Então eu falo, não, a excreção começa com 8 horas após a administração e termina 24 horas depois. Então, em um dia, meu corpo elimina as moléculas do fármaco. Tá? Isso pode demorar dias para fármacos, até semanas, para a gente eliminar completamente determinado fármaco. Essa taxa é variável. Quem ia perguntar aí? Eu, professora Vanessa. Qual é a quantidade, dá para saber qual é a quantidade que desses 80% que o rim excreta? Dá. Vocês vão ver que nas bulas, muitas vezes ele vai dizer para você assim, dose fulana, vamos supor que dose de 100. Muitas vezes ele dá em porcentagem, ele coloca assim, 1%, 10% eliminado na urina inalterado, ou seja, não foi metabolizado. Passou direto pelo corpo e foi embora 10% na urina inalterada. Aí ele põe assim, 50% na urina metabolizado, ou seja, passou pelo fígado, sofreu metabolização e foi embora na urina, já deu 60%, né? 40% nas fezes. Então ele vai te dando os percentuais. Tanto do fármaco foi embora nas fezes, tanto foi embora na urina. Normalmente, quando a gente dá um fármaco para uma pessoa pela primeira vez, no estudo clínico, a gente analisa a urina e as fezes, para saber como é que o fármaco está saindo do corpo. É pela urina, é pelas fezes ou pelos dois? Se for pelos dois, qual é o principal? Tá? Então, o estudo clínico olha, inclusive, isso. A saída do fármaco do organismo. Em quanto tempo ela se dá e por qual via? Se é urinária ou fecal. Como é que excreta fármaco nas fezes, professor? Olha aqui, ó.
Lembra que o fígado é o grande metabolizador? Muitas vezes ele metaboliza, pode acontecer duas coisas. Ele pode metabolizar o medicamento e jogar o medicamento metabolizado de volta na corrente sanguínea. Aí ele vai fazer esse caminho aqui sempre. E quando ele passar pelo rim, o rim vai captá-lo e jogá-lo fora na urina. Então, uma das coisas que o fígado pode fazer é metabolizar aqui e devolver o fármaco inativo para o sangue. E aí, quando esse fármaco passar pelo rim, o sangue passa 60 vezes pelos rins por dia, tá? Então, toda vez que passar pelo rim, um pouco das moléculas serão coletadas e lançadas fora na urina. Sim, Jonathan, anabolizantes e álcool são duas moléculas bastante lesivas para o fígado, tá? Até fazer um parêntese aqui, porque vocês não vão ter esse conteúdo, provavelmente. Os alunos da educação física, aí, como o Jonathan, os anabolizantes, gente, eles são particularmente tóxicos para o fígado, só que tóxicos em nível de provocar falência hepática ou até mesmo tumor hepático, que é o efeito adverso mais grave de um anabolizante. E aí, quais são os anabolizantes que eu devo ter medo? A gente tem no mercado o anabolizante que é a própria testosterona, é a testosterona sintética. Então, esse fármaco ele tem menor toxicidade hepática, porque ele é a própria testosterona do homem sintética. Só que a ciência desenvolveu, né, os farmacêuticos desenvolveram hormônios anabolizantes que são testosteronas modificadas. Estão quase todas proibidas no Brasil, mas elas são vendidas ilegalmente. Quem são elas? O estanazolol, a nandrolona e a oxandrolona, sendo a oxandrolona a mais poderosa delas. E essas três, a gente diz que elas são 17 alquilados, ou seja, são testosteronas modificadas, altamente cancerígenas para o fígado, tá? E altamente lesivas para o fígado. São pessoas que fazem muitos ciclos com essas... Ah, professor, e quantos ciclos eu posso fazer que tem perigo de eu ter tumor hepático? Gente, é absolutamente uma loteria. Eu posso ser um azarado, faço meu primeiro ciclo de oxandrolona e já desenvolvo um tumor hepático, e tem gente que faz ciclos e mais ciclos e mais ciclos e não desenvolve o tumor. Então tem uma resposta genética que é imprevisível. E para piorar, né, como são proibidos no Brasil, essas pessoas adquirem isso por tráfico, né? São moléculas proibidas no Brasil. Então cuidado, né, meninos? É tráfico de drogas, a venda desses anabolizantes, é crime inafiançável e é a única forma de se obter esses fármacos no Brasil, porque eles são proibidos pela nossa legislação. A nandrolona ainda era permitida, agora não é mais. A oxa também não, o estanozolol também não. Quem compra, compra no mercado ilegal. Normalmente a empresa, vem ali escrita na embalagem, não existe, tá? A empresa é falsa. E aí, ou seja, você nem sabe se o líquido que está ali dentro é de fato o que eles dizem ser. Bruce. Oi. O Ronz da Educação Física. Oi, mas o que você me fala aí sobre... Tem alguns médicos que prescrevem a oxandrolona. Eles estão prescrevendo elas manipuladas, né? Esses fármacos por manipulação. Cuidado, viu, gente? Tá uma onda agora de um tipo específico de médico aí que chega e eles estão detectando baixos níveis de hormônio masculino em Deus e o mundo. Menino no auge da adolescência tomando reposição de hormônio masculino. A única indicação terapêutica para você fazer reposição de hormônio masculino é para uma pessoa que tem baixos níveis de hormônio. Por exemplo, um menino, um adolescente que não está masculinizando, ele não está ficando com barba, voz grossa, você tem que entrar com o hormônio para ele masculinizar, para adquirir as características masculinas. Mas com indicação anabolizante, nós não temos essa indicação aqui. E os riscos precisam estar muito claros para o paciente. Por exemplo, a masculinização na mulher é irreversível. Então, mesmo que depois ela regrida um pouco,
alguns traços masculinizantes vão permanecer. E esses hormônios são poderosamente masculinizantes. A gente não vê isso tanto no homem, porque o homem já masculinizou, mas na mulher a gente vai ver isso claramente. Alteração na voz, na estrutura muscular, óssea, na distribuição dos pelos, da gordura corporal. Nas mulheres tem um impacto muito grande. E nós vivemos uma febre do uso disso daqui, viu? Uma prescrição assim exagerada, que agora tem um profissional específico prescrevendo esses anabolizantes, inclusive estão sendo muito procurados por conta disso. Não é a forma saudável, viu, gente? Um bom personal trainer e uma dieta equilibrada, você consegue os seus objetivos de ganho de massa magra com dedicação. E se você for um atleta, você está cometendo uma infração, né? E pode, inclusive, ser banido do esporte se for surpreendido com anabolizantes no seu sistema circulatório. Então, isso aqui é bem grave, viu? E fazer o uso deles por essas vias alternativas aí, muito cuidado. É tráfico de drogas. Se você estiver vendendo. Então, muito cuidado com o uso dos anabolizantes, porque eles não estão permitidos para venda em farmácia e ainda estão sendo manipulados. Mas a Anvisa está apertando cada vez mais o cerco contra a manipulação. Ok. Tá certo? A farmácia de manipulação, vocês são novos, talvez não se lembrem, mas no passado nós tínhamos farmácia de manipulação igual tem drogaria, para todo lado. A Anvisa não gosta, ela foi apertando o cerco, a farmácia de manipulação quase desapareceu. Hoje você tem pouquíssimas. Algumas cidades já nem existem mais farmácia de manipulação. Cidades de porte maior como Anápolis devem ter 2 ou 3. Ano passado nós tínhamos inúmeras farmácias de manipulação. Era quase tão comum quanto drogaria. A legislação foi apertando, elas foram sumindo. Voltando aqui para o nosso gráfico, então, a gente pensar que sempre os fármacos descrevem essa curva. Quando a gente toma uma medicação, a gente absorve ela, a concentração vai subindo no nosso sangue, até um pico. Aí a metabolização acontece, a concentração vai diminuindo até cair. Por isso que se eu quero o efeito farmacológico por muito tempo, eu tenho que ir tomando doses de tempos em tempos, porque a dose que eu tomei em determinado momento, ela vai ser eliminada do meu corpo. Porque fármacos são moléculas estranhas, então meu corpo vai processá-las e eliminá-las. Então eu tenho que ficar tomando a dose de tempos em tempos. Sabe por que um fármaco eu tomo de 4 em 4 horas, o outro eu tomo uma vez por dia? Porque esse tempo aqui, ó, de ser metabolizado e excretado, varia de molécula para molécula. Então tem molécula que pode demorar dia para ser metabolizada e excretada no seu corpo. Outra pode demorar semanas para ser excretada do seu corpo. Então depende da molécula. Nem toda molécula é metabolizada rapidamente. Já tem fármacos, por exemplo a dipirona, que tem uma taxa de metabolização muito acelerada. Você pode tomar dipirona de 4 em 4 horas, está lá na bula dela. Por quê? Porque esse tempo de metabolização e excreção dela é muito rápido. Então se eu quiser continuar com altos níveis de dipirona no meu sangue, eu tenho que ficar tomando ela com intervalos menores. Já um fármaco que demora muito tempo para ser metabolizado, esse não. Esse eu posso tomar ele com um intervalo maior. Em Bruce. Oi? Então, nesse caso aí, o Ronzo de novo, da educação física. Fala. Nesse caso aí, você explicou aí, funciona como meia-vida? Como que é esse negócio aí desse... O que é a meia-vida de um fármaco, Ronzo? A meia-vida é um parâmetro farmacocinético relacionado à concentração plasmática. A meia-vida é um parâmetro que eu vou estudar para entender quanto tempo meu corpo vai demorar para eliminar o fármaco. Então, o que é a meia-vida? Só para vocês terem o conceito. A meia-vida plasmática de um fármaco é o tempo que demora para a concentração dele no meu sangue cair pela metade. Vamos pensar o seguinte, qual que é meu pico aqui? 80, não é? Isso. Qual que é metade de 80, gente? 40. 40. Quando tiver em 40, concorda que a minha concentração plasmática caiu pela metade? Sim. Eu posso, num estudo, eu vou olhar quanto tempo demorou para isso acontecer. Ó, de 80 para 40, 80 estava em 6 horas. 6 horas depois que tomou, chegou em 80 no sangue.
Então, resumindo aí isso que eu te falei, meia-vida, então, são contados como horas, então. Então, são contados como se fosse absorvida, o tempo de demora de absorção. De absorção não, de metabolização. Metabolização. 6 horas, vamos supor que às 10 horas a sua concentração já tenha caído para 40, de 6 para 10 horas foram 4 horas. Então, 4 horas foi o tempo que demorou para a sua concentração plasmática cair de 80 para metade, para 40. Então, o seu tempo de meia-vida, que é sempre, né, uma medida de tempo, no próprio nome já diz tempo de meia-vida, no nosso exemplo aqui seriam 4 horas. Cada fármaco tem o seu tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida é o tempo que o seu corpo vai demorar para conseguir metabolizar o fármaco e diminuir a dose dele no seu sangue pela metade. A concentração dele cair pela metade. Por isso que é meia-vida. E aí, lembra, né? Eu tenho várias meias-vidas para cada dose. Vamos pensar aqui, ó. Se o meu pico aqui nesse nosso exemplo é 80, a minha primeira meia-vida é quando essa concentração cair para quanto, gente? 40. Qual que é a minha segunda meia-vida? Ela vai cair agora para quanto? Para 20. 20. Depois ela vai cair para 10. Depois ela vai cair para 5. Depois ela vai cair para 2,5. Depois ela vai cair para 1,25. E vai assim até zerar. Então, para cada dose, eu vou ter algumas meias-vidas, né? Aí depois eu somo os tempos de meias-vidas. Essa soma é o tempo que demorou para o meu fármaco ser completamente eliminado. No nosso exemplo aqui seriam 6 horas, né? O tempo do pico até o momento em que a concentração dele no sangue desapareceu. Então aqui seria o nosso tempo de metabolização e excreção, seria de 6 horas. Mas cada fármaco tem o seu cálculo e essa informação também vem na bula. Tá? Então meia-vida é o tempo que demora para a concentração plasmática do meu fármaco cair pela metade. Então para cada dose eu vou ter várias meias-vidas, né? Para esse nosso exemplo aqui que a gente acabou de ver, a gente teria algumas. Eu teria um primeiro tempo de meia-vida, depois um segundo, um terceiro, um quarto. Quando eu somo todos eles, eu tenho meu tempo de excreção. Repararam, gente, que eu coloquei aqui, ó, uma faixa amarela e escrevi nela janela terapêutica. O que significa janela terapêutica? Janela terapêutica, gente, é um intervalo de doses, um intervalo de concentração plasmática do fármaco no meu sangue. Então, janela não é um valor específico, é um intervalo. Aqui no nosso exemplo, esse intervalo está indo de 60 a 100 miligramas. 60 a 100, esse é um intervalo. Por que esse intervalo é importante de ser definido? Porque o meu fármaco ele tem que atingir essa concentração aqui para ele fazer efeito. Para eu ter efeito farmacológico, gente, o meu fármaco tem que, a concentração plasmática dele tem que ficar dentro da janela terapêutica. No nosso caso aqui, ele esteve dentro da janela terapêutica por um tempo? Esteve. Então, ele fez efeito. O que era a janela terapêutica no nosso exemplo? Era qualquer valor acima de 60 miligramas e abaixo de 100. Como no nosso exemplo, a gente absorveu 100, metabolizou 20, chegou para o corpo 80, ora, o nosso pico de 80 ficou dentro da janela. Perfeito, né? Bem no meiozinho da janela. Então, o fármaco entrou na janela e saiu. Por que essa janela é importante? Porque aqui ele está assinalando uma concentração plasmática suficiente para eu ver efeito farmacológico. Talvez fique mais claro para vocês se eu explicar da seguinte maneira. Ó. Você foi lá e tomou o fármaco com um copão de leite. 60% da dose não foi absorvida porque o cálcio do leite se ligou às moléculas do fármaco e elas foram eliminadas nas fezes. Você só conseguiu absorver 40% da dose, ou seja, 40 miligramas. Chegou no fígado, você metabolizou quanto? 20% de 40 miligramas. Então, 8 miligramas foram embora no fígado. Qual foi a sua biodisponibilidade agora? 40 menos 8. 32 miligramas apenas estão sendo distribuídos para o seu corpo. Por quê? Você tomou de forma errada, teve problemas de absorção, a metabolização aconteceu como sempre,
Então, sua fração biodisponível, que deveria ser de 80%, passou a 32%. Bem menor, não é? A gente vai fazer essa mesma curva aqui agora, gente. Qual vai ser o meu pico de concentração plasmática nesse exemplo? Antes era 80. Qual que vai ser agora? Tomei errado, só absorvi 32. 32, isso. Agora é 32. Gente, eu acho que eu atingi uma concentração plasmática dentro da minha janela terapêutica ou eu fiquei abaixo? Ficou abaixo. Qual que é a consequência de ficar abaixo? A falha terapêutica. Falha terapêutica. Esse é o problema de tomar subdoses, gente. O problema de tomar subdoses é não atingir a concentração plasmática necessária no meu sangue. E aí eu tenho falha terapêutica. Pode acontecer o contrário. Eu tô meio apressadão lá, sentindo dor, né? E querendo ir malhar, querendo ir jogar bola, tô sentindo dor, eu tomo um comprimido, não sinto melhora, 30 minutos depois tomo um segundo. Gente, agora eu não tomei mais 100 miligramas, eu tomei quanto? 200. 200. Se eu tiver absorção plena, vão chegar a 200 no meu fígado. Desses 200, 20% serão metabolizados, no nosso exemplo. Então, dos 200 eu vou perder 40. Vai passar quanto agora? 160. 160, o dobro. Opa, como é que fica a minha curva agora, gente? O meu pico vai continuar em 80? Não. Não, olha o que aconteceu. Eu atravesso a janela terapêutica e meu pico vai ficar aqui em cima, ó, em 160. O que acontece quando eu ultrapasso a janela terapêutica? Toxicidade. Toxicidade. É por isso que dose precisa ser respeitada, gente, porque eu preciso de uma dose que permaneça dentro da minha janela terapêutica. Eu não quero subdose, porque eu vou ter falha. Eu não quero superdose, porque eu vou ter toxicidade. O respeito à dose tem essa importância. O que é pior, gente? O que é mais perigoso? Falha ou toxicidade? O que pode me matar? Toxicidade. Toxicidade. Então, falha não mata, não. Uai, pode matar, né? Dependendo. Porque Os dois são perigosíssimos. Experimenta ter uma infecção renal e tomar subdoses do antibiótico para você ver. Ela vai virar uma septicemia e você vai a óbito. Ou você é hipertenso e está tomando subdoses. Está tomando errado a sua medicação e não está absorvendo a fração biodisponível necessária, não está chegando nos seus tecidos. Sua pressão arterial vai se descontrolar e a pressão é silenciosa. Ela não dá muitos sinais. Quando você perceber, um aneurisma no seu sistema nervoso central vai estar se rompendo e você vai ter um acidente vascular cerebral hemorrágico fatal. A falha mata também, tá, gente? Infelizmente, nós temos muitos casos de agravamento da condição de saúde do paciente por falha, por tomar a medicação de uma forma incorreta. Problemas na absorção ou uma dose não ajustada ao estado hepático. Às vezes a pessoa tinha que ter uma dose maior, ela está tomando uma menor, ou vice-versa. Então, esse ajuste muitas vezes é necessário, e esse ajuste não é feito. Esse ajuste depende muito de um farmacêutico atuante. Os nossos farmacêuticos andam bem meia boca. Por isso que uma das minhas lutas aí é formar uns farmacêuticos melhores aí para nós nas farmácias. Por quê? Porque o farmacêutico tem um diferencial dos outros profissionais da saúde. Ele é muito acessível. Você sai da sua casa aí, onde quer que vocês estejam, tem um farmacêutico num raio aí de uns 500 metros da sua casa. Então, se ele for um bom profissional, muitas dessas dúvidas, desse acompanhamento, ele consegue fazer. Não precisa marcar consulta, não precisa sair procurando muito longe. Você sai na farmácia mais próxima, na drogaria, ele está lá. Então, esse acompanhamento tinha que ser feito, porque muitas vezes a pessoa vai, pega uma dose e toma o resto da vida, porque aquela dose não estava ajustada para ela. A população muitas vezes tem dificuldade de acessar o médico, quanto mais voltar no médico para fazer ajuste de dose. Esse ajuste só é feito realmente quando os efeitos estão muito intensos. E a falha, muitas vezes, ela passa desapercebida. Tá? E aí o indivíduo, por exemplo, está tomando um antidiabético
em falha terapêutica, não está controlando bem a glicemia. Ele só se nota isso quando a visão começa a turvar, quando surge uma ferida no pé, já começa a surgir o pé diabético, ou seja, quando o quadro da patologia já está agravado. A falha, gente, a falha muitas vezes ela vai me matar de forma silenciosa, ela vai me prejudicar de forma silenciosa. A toxicidade não, a toxicidade talvez até seja menos perigosa, porque ela é escandalosa. Você tomou demais, já vem o mal-estar, já vem a taquicardia, já vem a convulsão, já vem o tremor e você corre. Então, muitas vezes a toxicidade, como ela é mais evidente, os sintomas dela são mais nítidos, ela é mais fácil de ser evitada. Agora, a falha, a sua vozinha pode estar ali jurando que está tratando a hipertensão dela, e não está. A tensão dela está alta, ou está se descontrolando constantemente, mas ela não entende isso. Eu acho que eu ia falar isso daqui, alguém entrou na sala e eu me perdi. As fezes, gente, são veículos de excreção de fármaco, também posso excretar fármaco na fezes por causa do fígado, tá? Lembra que eu estava falando que quando eu metabolizo no fígado, o fígado pode pegar esse fármaco metabolizado e devolver para a corrente sanguínea, e aí o rim tira ele da corrente sanguínea e joga na urina. Só que o próprio fígado pode jogar fora esse fármaco metabolizado. Como é que ele faz isso? Ele joga o fármaco metabolizado na bile, que é produzida pelo próprio fígado, ele fica armazenado junto com a bile aqui na vesícula biliar, e depois é lançado no intestino, junto com a bile. A bile está sendo lançada no intestino para ajudar na digestão de gorduras, mas o fármaco metabolizado vai junto, e por aqui ele vai seguir o caminho do intestino até ser eliminado nas fezes. Tá? Então, a excreção de fármacos pelas fezes é promovida pelo próprio fígado. Nesse caso, o fígado é o órgão metabolizador e excretor. Olha que máximo. Ele metaboliza e ele excreta, porque ele está jogando fora junto com a bile no intestino. Só que o fígado pode ser apenas o metabolizador. E aí ele devolve para o sangue o fármaco metabolizado e quem tira é o rim. Então, nesse caso, o fígado é o órgão metabolizador e o rim é o órgão excretor. Essa é a regra geral, tá? Que vai valer para a imensa maioria dos fármacos. Fígado como órgão metabolizador, rim como órgão excretor. Mas lembrem, esses dois órgãos partilham as duas funções. O rim também metaboliza e o fígado também excreta. Só que eles alternam a colocação, né? O rim é o principal excretor e o segundo metabolizador. O fígado é o principal metabolizador e o segundo excretor. Foi? Dúvidas dessa primeira parte? Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Professor, Oi. pode haver a pessoa tomar o medicamento e ela ser excretada pelas fezes antes de ser metabolizada? Só se houver um problema de absorção. Se ele ser excretado nas fezes sem ser metabolizado, é porque ele não foi absorvido, né? Então ele seguiu reto pelo intestino. Uma outra possibilidade é ele ter sido absorvido, vem aqui para o fígado, e aí o fígado já lança ele na bile direto, sem ele ser processado pela CIPS. E aí ele é jogado no intestino. Aí ótimo, quero fazer uma pergunta para você, acho que foi a Vanessa, né? Isso. Nesses casos, gente, eu penso o seguinte, Vanessa, comigo, você tomou o fármaco, ele foi dissolvido, desintegrou, dissolveu, né, desintegrou o comprimido, dissolveu as moléculas aqui no líquido intestinal e ele foi absorvido. Chegou aqui no fígado, eu estou dizendo para você que uma parte da dose, algumas moléculas, vieram direto para a bile e caíram no intestino, aqui no duodeno, na primeira parte do intestino fino. O que vai acontecer com essas moléculas que caíram aqui intactas? Elas vão ser excretadas pela fezes? Não. Quem tem uma outra ideia para o destino delas? Vão ser reabsorvidas? Elas não foram absorvidas uma vez?
Se elas caírem aqui intactas, o que vai acontecer quando elas estiverem passando pelo intestino? Elas vão ser absorvidas o quê? De novo, e de novo, e de novo. Isso pode acontecer várias vezes com uma molécula? Várias. Vocês vão anotar aí 2 grupos de fármacos onde isso acontece e o nome que se dá para isso. Ótima pergunta, mas não ia lembrar de falar isso. Mas, professor, só mais uma pergunta. Qual que é a justificativa dessa molécula cair, ela não ser metabolizada no fígado e ser jogada diretamente na bile? Alguma falha da CIPS, por exemplo? Pensa o seguinte, a molécula entra dentro do hepatócito. É que a gente pensa que entra uma, né? Mas entram milhões. Sim. Entram milhões de moléculas do fármaco dentro do hepatócito. As CIPs que ele tem ali dentro vão atacar algumas. Você concorda que elas não vão conseguir atacar todas? Todas, tanto que grande parte das moléculas sobrevive ao metabolismo hepático. Então o fígado só consegue atacar algumas. E algumas podem passar direto pelo hepatócito e serem eliminadas junto com a bile. Então, isso acontece porque é aleatório, porque a quantidade de CIPs é limitada. Enquanto as CIPs estão ocupadas inativando determinadas moléculas, outras passam. Porque a quantidade de moléculas que chega é muito grande, é na ordem dos trilhões ou mais que isso de moléculas. Então a quantidade é grande e algumas passam direto. Quando mulheres fazem uso de anticoncepcionais orais, eles são o melhor exemplo de fármacos que são absorvidos no intestino, caem na circulação mesentérico-porta, vêm para o fígado, não são metabolizados pela CIPS, são lançados direto no intestino, junto com a bile, e são o quê? Logo em seguida, reabsorvidos. Isso acontece várias vezes. Concorda que isso aqui é um ciclo, gente? Concorda que eu estou reciclando o fármaco? Eu absorvo, excreto, absorvo outra vez. Absorvo, excreto, absorvo outra vez. E qual que é o motivo disso acontecer com o anticoncepcional? É porque ele não sofre metabolização hepática inicialmente. Então ele é eliminado da mesma forma que ele foi absorvido. Por isso ele é absorvido de novo. Porque a bile é lançada bem no comecinho do intestino fino. Então ele ainda vai correr de novo o duodeno, o jejum e o íleo. Nesse caminho ele é reabsorvido. Isso acontece para vários antibióticos também, gente. Não só para anticoncepcionais, também acontece com antibióticos. Vamos colocar o termo, né, que a gente usa para explicar isso. A gente fala, gente, que isso aí é um ciclo entero é de intestino, hepático. Um ciclo entero hepático. Ou, o termo mais comum, que eu vou deixar escrito aqui no cantinho, reciclagem entero hepática. Isso acontece de forma mais comum com antibióticos, alguns antibióticos e com anticoncepcionais. A reciclagem enterohepática é o fato de que algumas moléculas podem ser absorvidas, ao passarem pelo efeito de primeira passagem, são eliminadas na bile, só que quando chegam no intestino, são absorvidas normalmente e vão mais uma vez para o fígado. Então, uma parte da minha dose pode ficar ciclando aqui entre o fígado e o intestino, fígado e intestino, fígado e intestino. Qual a consequência que isso pode ter, gente, em termos de duração do efeito? Aumenta ou diminui a reciclagem enterohepática dos fármacos? Aumenta ou diminui o tempo de efeito? O tempo que o fármaco permanece no meu corpo? Aumenta, né? Aumenta, porque ele fica ciclando aqui, ó. Então isso aumenta o tempo de efeito do fármaco no corpo. Se ele fosse eliminado pela bile e fosse embora direto para as fezes, eu perderia no dose. Perdendo dose até o efeito desaparecer.
Aqui, como ele cai e volta, o efeito do fármaco pode se prolongar. Então, a reciclagem enterohepática aumenta o tempo que o fármaco fica no meu organismo. Certinho? Muitas informações, né, gente? Uma coisa que eu acho... Eu gosto de falar para aluno, que tem aluno que tem umas viagens de achar que, por exemplo, o fármaco está passando no estômago e aí ele já penetra a parede do estômago e faz efeito. Não, viu, gente? O fármaco tem que ser... Vamos supor que o alvo do fármaco é o estômago. Ele é absorvido no intestino. Olha que loucura. Ele é absorvido no intestino, passa pelo fígado, faz a circulação, a pequena circulação, e aí, ó, de um ramo da aorta, ele vai partir para o estômago. Um ramo da aorta que irriga o estômago. É nessa hora que a parede do estômago, que as células do interior do estômago vão receber o fármaco. Mesmo caso do coração, os alunos entendem que o fármaco sai do fígado, passa pela veia hepática, cai na veia cava e passa dentro das câmaras, né? Átrio, ventrículo, vai para o pulmão, volta, átrio, ventrículo. O pessoal pensa que nessa hora o coração está recebendo moléculas do fármaco, o músculo cardíaco. Não. Tá? O músculo cardíaco vai receber moléculas do fármaco quando sair do átrio do ventrículo esquerdo, aí um ramo da aorta sai e irriga o próprio coração. São chamadas coronárias. Artérias que partem da aorta, ramos da aorta que irrigam o próprio tecido cardíaco. É só nessa hora que o músculo cardíaco recebe o fármaco. Quando o fármaco está passando aqui dentro das câmaras, ó, ele passa direto, ele não penetra, ele não entra dentro do tecido cardíaco, não. Ele está passando só dentro da câmara. Tá bom? Então, um detalhezinho aí que o aluno pensa que... Às vezes eu pergunto assim, depois do fígado, qual que é o próximo órgão que vai receber o medicamento? Aí o aluno faz a continha aqui e ele fala, é o coração. Não é. Aqui, ó, a fração biodisponível que veio do fígado está passando por dentro das câmaras, átrio e ventrículo direito. Quem vai receber o medicamento como próximo órgão é quem, ó? O pulmão. Aí volta para o coração, aí átrio, ventrículo, aí sim, um dos primeiros ramos da aorta são as coronárias, que irrigam o próprio coração, e as carótidas que irrigam a cabeça e o pescoço. Então, logo que sai do ventrículo esquerdo, os tecidos que vão receber o fármaco primeiro serão o próprio coração e cabeça e pescoço, depois braço, e aí a aorta vai descendo. À medida que ela vai descendo pelo nosso tronco, ela vai soltando ramos e levando o medicamento para todos os tecidos. Na altura da nossa pelve aqui, ela vai soltar um ramo para cada lado, né, para levar sangue para os rins. E os rins já vão pegar parte dessa dose e vão jogando fora na urina. E esses são, gente, pelo menos, né, uma introdução para vocês do que são os parâmetros farmacocinéticos. Eu, particularmente, acho super interessante de estudá-los. Tem vários parâmetros que podem ser calculados, inclusive. Tá? Eu posso calcular, por exemplo, o volume de distribuição do fármaco, ou seja, qual é a saturação daquele fármaco nos meus líquidos corporais. Isso é muito importante da gente entender, porque as pessoas não entendem que existem volumes diferentes, né? Se eu administro um fármaco para um homem de 140 quilos e quero dar essa mesma dose para uma mulher de 50, você concorda que tem uma diferença de volume muito grande, de massa, para esse fármaco se diluir? Pensa que você está fazendo um suco. Você está fazendo um suco com uma determinada quantidade de pó, né? Vai diluir essa mesma quantidade em meio litro d'água e essa mesma quantidade em 1,5 litro de água. Concorda que um suco vai ficar muito concentrado e o outro vai ficar muito diluído? As concentrações deles ficam diferentes. Pensem nisso em relação ao corpo humano. Né? A quantidade, eu pego o mesmo comprimido, a mesma dosagem e coloco num corpo de 50 quilos de massa e num outro de 150. Não fica claro que há uma diferença de volume
no qual essas moléculas vão se distribuir? Eu disse que se distribui para todos os tecidos, né? Se todos os tecidos compreendem uma massa de 50 ou de 150, a quantidade do fármaco distribuída muda muito. Tá? Então, são muitos detalhes que a gente precisa acompanhar na distribuição de um fármaco pelo corpo. Eu adoro essa figura aqui, ela parece complexa, mas não é isso tudo não. Vamos olhar ela aqui juntos. Reparem, ó, que dose do fármaco, ou seja, dose X, também uma dose do fármaco. Essa dose tem que ser liberada, né? Se for um comprimido, ele tem que desintegrar, se for uma cápsula, ela tem que se abrir. Então, a dose do fármaco tem que ser liberada e aí eu vou absorver. Quando eu absorvo, esse fármaco chega no meu sistema circulatório. Eu vou chamar de compartimento central, tá? Por que que o meu sangue vai ser no compartimento central nesse momento? Porque ele está recebendo toda a dose. Foi por via oral, absorvi no intestino, cai no sangue. Toda a dose fica aqui. Ou foi injetável, já joguei tudo aqui dentro do sangue. Reparem que agora, ó, esse sangue como principal, quais são os destinos desse fármaco? Que está aqui no sangue. Minha dose está inteira no sangue. Eu tomei, foi liberado, absorveu, chegou no sangue. O sangue passa a ser meu compartimento central. Por quê? Porque o sangue passa a ser o veículo onde está toda a dose. Qual é o destino desse fármaco? A gente pensa para mim pelo menos 2 destinos diferentes. Então, eu quero 3. 3 destinos diferentes desse fármaco. O que vai acontecer com ele a partir do sangue, onde ele está acumulado inicialmente num compartimento central? Fígado. Não, pensa que ele está no sangue por qualquer via de administração. Você pode ter injetado, por exemplo. Você injetou 200 miligramas de determinado fármaco no seu sangue. Pronto. O fármaco está acumulado no seu sangue. Para onde que ele vai agora? Quais são os possíveis destinos dele? Sistema nervoso. Músculos, ossos, cartilagem, tecido adiposo, derme. Ele vai sair do sangue para ir para onde? Para os reservatórios teciduais. Ele vai para os tecidos. Então, depois do sangue, o próximo destino dele são os tecidos. Qual tecido? Todos. O sangue vai distribuí-lo ao longo do corpo. Qual que é o outro destino que ele pode ter, gente? O rim? Para excreção? Ele pode ser eliminado do corpo. Se ele for volátil, toda vez que eu respirar, ele vai sair do corpo. Vou dar um exemplo com o álcool, para vocês entenderem isso. Ó. Se eu ingiro uma dose grande de álcool, eu absorvo. O álcool vai para o meu sistema circulatório. Vai distribuir para os tecidos? É um dos destinos do álcool depois do sangue? Logo, imediatamente ele já começa a ser eliminado? Começa. Por onde que eu elimino o álcool, gente? Na urina? Elimino na urina? Elimino. E na respiração, não? No suor também, né? Suor também. Qual é que eu elimino na respiração, né? Senão eu não faria o bafômetro. O álcool é volátil. Se o meu fármaco for volátil também, como o álcool, eu também elimino ele na respiração. Sempre menor, né? Sempre um percentual baixo da dose, mas elimino. Então, um pouco está indo embora por diferentes vias. Qual que é o terceiro destino desse fármaco? Ele está sendo o quê? Metabolizado, alterado, modificado pelo corpo. Então, gente, depois que um fármaco é absorvido para o sangue, ele vai ter esses destinos. Ele vai para os tecidos, ele vai sofrer metabolismo e ele vai ser excretado. A questão é que quando eu explico para vocês, por uma questão didática, eu vou mostrando os parâmetros um após o outro. O aluno pensa assim na cabecinha dele. Tomei 100 miligramas de medicamento. 100 miligramas serão metabolizadas e depois 100 miligramas serão excretadas. Gente, não é assim, é tudo junto e misturado. Eu estou bebendo álcool ali, ao mesmo tempo que ele está sendo distribuído, meu fígado já está metabolizando e meu pulmão já está excretando. Pela respiração, está tudo acontecendo junto e misturado. Então, o nosso organismo, pensa o seguinte, o nosso sangue está circulando sem parar. Então, eu mostro o efeito de primeira passagem no fígado, mas logo depois, o fármaco já está passando no fígado mais uma vez. E outra, porque o sistema é circulatório. Só o sangue flui pelos tecidos umas 60 vezes por dia.
Então, tudo isso aqui está acontecendo de forma muito dinâmica, viu, gente? Bastante dinâmica. Dúvidas sobre essa questão dos compartimentos? Aí eu quero que vocês pensem um pouquinho e me digam se de fato, eu falo para vocês, eu já falei para vocês que todos os tecidos irão receber o fármaco, porque o sangue não faz distinção, ele vai distribuir para todo mundo. Mas me deem hipóteses em que um tecido receba mais do fármaco que o outro. Por que isso aconteceria? Porque um é menos vascularizado, o outro mais vascularizado? Eita, mas tá danada, hein? É isso mesmo. Tem, Sandra. Não, a sessão tá um terror. Obrigada. Pensa o seguinte, gente. Quem é que está distribuindo o fármaco? Não é o sistema circulatório? Se o seu tecido está recebendo mais sangue do que outro, aquele tecido que recebe mais sangue vai receber mais do fármaco do que o tecido que recebe menos sangue. Olha um tecido muito pobremente vascularizado. Cartilagem, não tem vaso sanguíneo. Os ossos, esses tecidos vão receber grandes doses de fármacos? Normalmente não. Posso dizer que a tireoide é um dos tecidos mais vascularizados do corpo, recebe tanto medicamento quanto a cartilagem, que nem vaso tem. Não, gente, a tireoide recebe muito mais medicamento ou qualquer substância distribuída pelo sangue do que a cartilagem, pelo simples fato de que a tireoide tem uma vascularização muito mais intensa do que a cartilagem. Muitas vezes, por exemplo, eu tomo uma medicação, dá ali 30, 40 minutos, né? Ela foi absorvida e está no meu sangue. E eu decido ir para academia ou fazer uma atividade física. Gente, para onde é que o meu corpo desloca o meu sistema circulatório durante a atividade física? Para qual tecido? O músculo? Do músculo. Então, se eu faço uma atividade física logo depois, enquanto o fármaco está no meu sangue, se eu vou fazer atividade física, o sistema circulatório vai deslocar grande volume de sangue para os músculos. Então, os meus músculos vão ser ali os grandes beneficiados por essa dose de medicação. Afinal de contas, né, eles estão recebendo mais sangue nesse momento. Tá? Metabolismo é muito individual, viu? É muito genético, é muito pessoal. Vocês vão ver muita pessoa... Lembra que eu falei aqui, se eu tomo muito toxicidade, se eu tomo pouco falha, vocês vão ver muito isso acontecer na mesma dose, tá? Você tem uma família ali, o pai, a mãe e o filho. O filho toma, tem efeito farmacológico adequado, tudo certinho. Ele absorveu, atingiu o pico dentro da janela, efeito farmacológico. A mãe toma, passa mal, tem enjoo, náusea, convulsão, ou seja, ela teve toxicidade. Tomou a mesma dose que o filho. E o pai toma e não sente nada. O pai toma, não sente nada assim, não sente nem mal, também não sente efeito. Para ele não faz nenhum efeito. Vamos pensar, essa família toda está com dor de cabeça. O filho tomou 50 miligramas de um analgésico X, a dor desapareceu. A mãe tomou, teve náusea, vômito, convulsão. O pai tomou, a cabeça continuou doendo. O que está variando entre eles, gente? Qual seria uma das possíveis hipóteses para explicar esses diferentes efeitos numa família que tomou o mesmo medicamento para o mesmo problema, na mesma dose? Disponibilidade? Eles podem ter o que diferentes, os três? Metabolização. O peso, o metabolismo. Tá, essa foi a pergunta fácil. Agora é a difícil. Quem é o bom metabolizador, quem é o mau? A mãe. A mãe é o quê? Mal. Ela metaboliza mais do que os demais, não? O fígado dela é saudável ou é doente? Está metabolizando muito ou pouco? A mãe é que passou mal. Teve toxicidade. Está metabolizando mais que o filho. E o filho, no caso, está metabolizando na taxa normal. E o Filho pai é deve ter algum normal. Eu quero problema. saber o pai e a mãe. O pai teve falha. Ele não teve. A mãe
passou mal, ficou tóxico. Quem tem o fígado saudável, o pai ou a mãe? A mãe. Acho nenhum dos dois. A nota foi 0. A mãe não, se ela não se ela passou da quantidade que ela tinha que metabolizar, quer dizer que o fígado dela não tá metabolizando a quantidade certinha. Tá passando mais direto. Se ela teve toxicidade, é porque passou direto. Não metabolizou o que devia. O fígado dela tá doente, o fígado dela não é saudável. Então a biodisponibilidade dela foi mais alta do que deveria. Por isso que ela passou muito pro corpo e ela teve toxicidade. Já o pai tem um fígado potente. Por quê? Porque o fármaco passou pelo fígado e ele destruiu boa parte da dose e foi pouco para o corpo. E por isso o pai não viu o quê? Não viu o efeito. Então, se eu for pensar só no fígado como justificativa, possivelmente a mãe tem poucas enzimas hepáticas e uma fração grande da dose passou para o corpo e ela passou mal. Já o pai possivelmente tem um fígado muito potente, com muitas enzimas hepáticas. Boa parte foi metabolizada da dose que ele tomou, passou uma fração biodisponível pequena e ele não atingiu a janela terapêutica, ele teve falha. O filho estava com tudo ok, ele performou como um indivíduo padrão, como um indivíduo que a bula prevê. O que eu quero que vocês entendam é que nem sempre, gente, a bula prevê a história de cada paciente, ela prevê o padrão, e tem gente que pode ficar muito, muito longe do padrão, essas pessoas precisam de ajuste de dose. Vou dar um exemplo da minha família, que eu sempre dou nas minhas aulas. Eu sou muito resistente, acredito que geneticamente, ao Dramin, aquele dimenhidrinato, que é para as pessoas, ele é uma medicação para evitar náusea provocada pelo movimento, e até na gestação também. As pessoas usam muito para dormir, porque dá muito sono. O Dramin, para mim, é inefetivo. Eu posso tomar um comprimido, já tentei tomar até 2 e não vi resposta, não senti sono. Já a minha mãe é muito divertida, assim. O Dramin não deve nem ser partido. Ela parte ele quase em 4. Aí esfarela, fragmenta a dose, ela pega um pedacinho do Dramin e toma. O pedacinho que sobra nessas quebras que ela faz, porque ele já é bem pequeno. Dá a gente ali uns 40 minutos, ela tá falando tudo enrolado, sabe assim, drogada num ponto que ela não consegue articular a fala, e logo ela apaga. Então, assim, 2 doses absolutamente diferentes. Mas lembra de eu falar do volume de distribuição? Eu tenho quase o dobro da massa da minha mãe. Então, isso vai impactar nos efeitos do fármaco para ela e para mim? Claro que vai. Então, cuidado, viu? Muitas vezes as pessoas gostam de falar, eu tomo tal medicamento, toma você aí também. Cuidado, viu? Se a pessoa for bem menor que você, tiver uma genética mais sensível, a dose que você toma, para você tá tudo ok, para aquela pessoa pode ser uma dose problemática. Isso é tão importante que quem é pai aí, quem é mãe, sabe que para criança a gente calcula a dose considerando o quê? O peso da criança. O peso. Porque o volume de distribuição da criança é muito pequeno, você tem ali às vezes 8 quilos, 12 quilos para distribuir a dose. Professor, mas no caso de uma pessoa obesa, vamos supor, todas duas têm 1,60 m. Só que uma pessoa tem um grau de obesidade maior que a outra. Isso também influencia? Influencia, gente, porque a gordura pode reter o fármaco dentro dela. Então, isso no obeso, se o fármaco for solúvel em gorduras, se for lipossolúvel e tiver uma afinidade por óleos, né? A pessoa obesa tem uma massa oleosa maior. E aí essa massa pode funcionar como um reservatório. Aí o que acontece no obeso? Você dá a dose e você não vê efeito. Você dá mais uma dose e você não vê efeito. Você dá uma terceira dose e você não vê efeito. Você se pergunta, mas por quê? Onde que esse fármaco está indo? Onde que ele está ficando preso? No tecido adiposo. Tecido adiposo. E às vezes você queria efeito, por exemplo, no sistema nervoso central, e a dose não está chegando adequada lá. Mas por quê? Porque o tecido adiposo está acumulando. Tem que pensar que algumas pessoas podem ter toda uma massa corporal só de tecido gordo.
Né? A gente pode ter, por exemplo, 100 quilos de massa gorda no organismo, só de adipócitos. Então, são 100 quilos de depósito onde um fármaco pode ficar preso, retido. Então, isso é perigoso, porque, inclusive, esse fármaco pode se acumular de forma tóxica nesse tecido. Então, a farmacoterapia no obeso pode precisar de alguns ajustes. Foi. Isso acontece também quando algumas pessoas falam, se eu tomar café à noite eu não consigo dormir. No meu caso, isso não faz efeito. Tem alguma resposta em relação a isso? Essa questão, mais ou menos igual ao medicamento, que dá sono ou não? É genético. É genético. Pode ser, por exemplo, uma resistência sua. Você pode, por exemplo, ter no seu cérebro poucos receptores para cafeína, enquanto algumas pessoas têm mais receptores. Quem tem mais receptores a determinada molécula responde melhor para ela. Quem tem menos receptores responde pior. Então, uma explicação pode ser farmacodinâmica, pode ser número de receptores. Uma pessoa é mais sensível que a outra. A outra pode ser cinética, pode ser metabolização. Talvez o seu fígado metaboliza boa parte da cafeína que você ingere. Então, chega pouco no seu cérebro para fazer efeito. Enquanto em outras pessoas, a metabolização da cafeína pode ser menor e chega bastante cafeína no sistema nervoso central. Então, pode ser uma explicação cinética, por conta da metabolização, ou pode ser dinâmica, por conta do número de receptores lá no cérebro. Essas são algumas das possíveis explicações. Tá? Mas são todas induzidas geneticamente ou induzidas pelo ambiente. Vamos terminar, gente? Está faltando 3 minutinhos, só para mostrar para vocês que a excreção do medicamento pelo corpo, ela depende da ionização. Então, pensa o seguinte, aqui está a parede do néfron, no rim. Lembra que eu falei que a gente nunca abandona o néfron? Por isso que eu estou tão chato com o néfron desde a fisiologia. Aqui está a parede do néfron. Aqui está a urina, aqui está o interior do rim. Reparem, gente, que para o fármaco ser eliminado, olha aqui o que está aparecendo na molécula que ele está representando. Ó, ela tentou voltar para dentro do corpo e ela não conseguiu. Ela bateu na parede e voltou. O que esse sinalzinho aqui significa, gente? O que esse mais significa? O que aconteceu com essa molécula? Que ela não tinha o mais. Agora aqui ela tem. O que acontece quando uma molécula... Como é que chama esse processo? Quando uma molécula adquire esse sinal de carga? Quem sabe o nome disso? Ela ganha elétrons? Ela pode ganhar ou perder elétrons, né? E aí ela vai adquirir uma carga. Se ela ganhar elétron, ela vai adquirir uma carga negativa. Se ela perder elétron, ela vai adquirir uma carga positiva. Esse processo se chama ionização. Gente, é fundamental para que uma molécula seja eliminada no corpo que ela esteja ionizada, tá bom? Ionização. A molécula tem que ter carga, por quê? Se ela tiver carga, ela vai embora na urina, ela fica polar e ela se dissolve na água ou nas fezes e ela vai embora. Se ela não tiver carga, olha o que acontece quando ela não tem carga, ó, ela volta, o corpo pode reabsorvê-la. Então ela volta no néfron para dentro do rim, ou ela volta no intestino para dentro do corpo. Agora, se ela tiver carga, ela não atravessa a membrana da célula. Professor, e tem algum problema essa molécula voltar para o corpo, se ela não ficar positiva? Se ela voltar para o corpo, você não excreta. Aí ela se acumula no seu organismo. Você pode ter toxicidade. Então eu preciso jogar ela fora. Ela é uma molécula estranha. Então eu preciso metabolizá-la e excretá-la. Então se ela fica ionizada, se ela não ioniza, ela vai ser... Eu tento eliminá-la na urina, só que a parede do rim reabsorve. A parede do néfron reabsorve, porque ela não está ionizada. Então, uma das coisas que o metabolismo de fármacos faz com a molécula é torná-la ionizada. Essa molécula ionizada, ela não retorna, ela não consegue atravessar membranas. Por isso, ela permanece na urina ou permanece nas fezes. Por isso, quando eu quero eliminar uma molécula na urina ou nas fezes, é importante que eu lance ela no intestino ou na urina ionizada, porque ela não volta. Se ela estiver na urina ou nas fezes não ionizada,
ela pode ser reabsorvida. Ela atravessa a membrana de novo e volta para dentro do corpo. Isso não é interessante, porque depois que eu metabolizo um fármaco, ele não tem mais utilidade para o meu corpo, essa molécula não deve permanecer no meu organismo, ela deve ser eliminada. Então, após a metabolização, o caminho dela é a eliminação. Por isso, eu preciso providenciar que o meu corpo, ao metabolizá-la, deixa ela ionizada, para ela não voltar. Então, lembrem que ionização é um parâmetro importante para a excreção de uma molécula. Uma vez com carga, ela se dissolve na água da urina, que também é polar, ou nas fezes e vai embora. Não consegue atravessar de volta as membranas. Mas se ela não estiver ionizada, ela acaba sendo reabsorvida ou no néfron ou no intestino. E ela não vai embora, ela continua dentro do corpo. Isso eu não quero. Tá bom? Faltou só eu falar com vocês, gente, sobre, se alguém puder me lembrar, tá, Vanessa, se você puder anotar aí, faltou eu falar de distribuição do fármaco, desse parâmetro aqui, ó, no sangue, ele pode ser distribuído ligado em proteínas ou não. É só falar isso, aqui de 5 minutinhos, tá? Eu falo na próxima aula. Pode deixar que eu já anotei aqui, professor. Tá, joia, obrigado. Gente, depois vocês tentem entrar aqui, ó, no link para aula 1 no YouTube, vê se entra. Estou fazendo esse trem tudo errado. Se não entrar, eu vou ter que ir lá na fama para esse povo ensinar como é que põe esses links aqui. Tenta entrar, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu cliquei agora em Bruce, entra certinho no link. Entra, né, na aula? O link entra, professor, você não está entrando no Meet direto. Ah, não tem que clicar, né? Ah, tá. Tá vendo? Ó, tá aqui a aula no YouTube, ó. Então, beleza. Eu vou postar essa nossa depois. Deixa eu falar aqui. Certinho? Bruce. Dúvidas? Bruce.